Galera, boa noite. Incrível isso que está acontecendo. Nós estamos aprendendo a ler os livros e cada vez mais descobrindo coisas incríveis que podem ajudar todo mundo a ter uma vida incrível. Obrigado por vocês estarem aqui compartilhando, curtindo, se inscrevendo. É isso aí. Bora compartilhar coisas boas. O livro dessa semana é Viva com Esperança. Esse livro foi um livro que foi distribuído mundialmente. Aqui no Brasil, muitos milhares de exemplares foram distribuídos gratuitamente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em 2014. E muitas pessoas foram alcançadas. Esse livro aqui é maravilhoso. Ele traz muita coisa boa que pode contribuir aí para a nossa sociedade como um todo. Nós sabemos que as pessoas hoje estão perdidas, muita depressão, muita criminalidade, muita separação, divórcio. E esse livro ele vem falando um pouquinho sobre isso, sobre os fatores emocionais, sobre por que as pessoas são resilientes ou não, como que as pessoas enfrentam as crises da vida. E também falando um pouquinho sobre saúde, sobre alimentação natural, os benefícios de ter uma alimentação equilibrada, de praticar exercícios físicos. Então tudo isso está aqui nesse livrinho, Viva com Esperança. Se você não tem, procure adquirir, procure nas livrarias adventistas, nas lojas da Casa Publicadora, que você vai encontrar. Não é obrigado a ser adventista para ter um livro desse. É um livro que pode ajudar todo mundo. E essa semana eu estive estudando com os meus amigos sobre alguns capítulos deste livro e eu achei super legal compartilhar com vocês algumas coisas aqui desse conteúdo. Eu tô aqui fugindo dessa luz porque reflete nos óculos e fica umas bolinhas de fogo. Então vamos lá. O segredo da vida plena. É um equilíbrio o segredo, né? O livro ele vem falando sobre estatísticas mundiais que falam, estudos sobre pessoas que têm uma dieta vegetariana, que praticam atividade física diariamente e como essas pessoas vivem mais do que as pessoas que são sedentárias, que não se alimentam naturalmente, saudavelmente, né? Então isso daí já é um conceito mundial, todo mundo sabe. A alimentação faz toda a diferença na saúde física, mental e espiritual. Porque se você não tiver saúde física, vai estar atrapalhando a sua saúde mental e, consequentemente, a saúde espiritual, né? Então, tem até uma brincadeira aqui que alguém disse e uma escritora reproduziu isso. Uma pessoa falando, parece que nós fomos simplesmente colocados aqui e ninguém não sabe por quê. Uma pessoa bem simples falando sobre a nossa existência, sobre nós estarmos aqui na Terra e não ter ninguém, não ter um porquê, né? E nós acreditamos que tem alguém, que tem um porquê, que foi Deus que planejou. E esse capítulo ele fala, você foi planejado para ser feliz, né? Nós acreditamos no criacionismo, né? E Deus ele fez o ser humano para ser feliz. O ser humano é o projeto mais bem acabado que Deus fez. E esse capítulo fala isso. Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus com as suas próprias mãos fez o boneco de barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o fôlego de Deus. Então, se nós temos o fôlego de Deus em nós, então nós somos muito importantes e nós temos um porquê existir. E esse porquê vem de Deus, há um motivo para existirmos, né? O homem, a obra coroadora do Criador, e aquele para quem a linda terra foi preparada, foi trazido em cena. A ele foi dado domínio sobre tudo que os seus olhos poderiam contemplar. E aqui fala também que tudo foi feito em fina sintonia.
Se qualquer átomo fosse diferente, fosse mudado, não seria possível a existência humana. Então o cosmo, a Terra, o Sol, a velocidade da rotação da Terra, o nível de energia dos átomos de carbono, a velocidade de expansão do universo, tudo conspira para a existência humana. Tudo foi feito detalhadamente para que fosse possível a existência humana. E ela cita aqui uma palavra em 1 Coríntios 6,19 que fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então isso mostra que o nosso corpo ele tem que ser cuidado para que nós tenhamos saúde e para que o Espírito de Deus possa habitar em nós. A mente e o corpo são aspectos inseparáveis da nossa existência. Ter boa saúde é estar mentalmente alerta, emocionalmente bem ajustado e espiritualmente em harmonia com o Criador. Muito mais do que a ausência de enfermidade, envolve a mente, as emoções, o corpo e a natureza espiritual. Então, o presente mais precioso que uma pessoa poderia ganhar é o dom da vida. E nós devemos usá-lo com sabedoria para aproveitar a vida da melhor maneira possível, tendo boa saúde, para ajudar as outras pessoas e para honrar o nosso Criador que nos fez com tanto amor, de uma maneira tão especial. O livro fala também sobre vários aspectos. Na verdade, ele aborda os 8 remédios naturais que estão disponíveis para todas as pessoas que Deus fez na criação. Que é a água, luz solar, repouso, alimentação saudável, atividade física, confiança no poder de Deus. E depois, se eu esqueci algum, eu vou lembrar. E aí ele é dividido assim: a alimentação milagrosa, que fala que a nossa alimentação, se nós soubermos escolher as coisas que nós vamos comer, ela pode ser milagrosa, né? Tem algumas frases que falam sobre isso, que talvez você já tenha escutado, seja o seu alimento o seu remédio, por exemplo, não é mesmo? Então, quando você vai no médico e descobre alguma deficiência, ou descobre diabetes, ou colesterol alto, triglicérides, o que o médico fala? Olha, dieta, precisa parar de comer isso, precisa comer aquilo. Então, a dieta, ela pode ser milagrosa. Então, muitas pessoas, elas ficam procurando milagre através do medicamento. Ah, eu tô sentindo dor de estômago, eu preciso fazer uma endoscopia, como se a endoscopia fosse uma cura. É apenas um exame para verificar como você está. Os médicos costumam dizer que ninguém melhor que o próprio paciente para saber o que ele tem. Eu vou conversar com aquele paciente para tentar descobrir o que ele tem. E o próprio paciente, na conversa com o médico, na conversa com a equipe de saúde, ele vai falando e a gente já vai matando as charadas, muitas vezes descartando um exame que seria desnecessário quando você já sabe qual é o sintoma, quais são os hábitos que aquela pessoa tem. E as pessoas pensam que o milagre está no exame, no remédio. Muitos remédios, eles são inúteis quando a pessoa não muda a alimentação. Eles não fazem milagre, mas a alimentação sim. Você já pode ter ouvido vários depoimentos de pessoas que deixaram de comer carne e se beneficiaram, tiveram cura de doenças, aumentaram o uso da água e tiveram cura de doenças, melhora. Às vezes não chegam à cura, mas tem uma boa melhora, né? Então realmente a alimentação que a gente come é milagroso ou pode ser fatal, pode ser letal. O peso da obesidade é outro capítulo que o livro aborda com muita maestria, falando que a obesidade é um fenômeno mundial, foi a primeira pandemia antes do coronavírus, já existia a globesidade, o mundo está obeso, as porções aumentaram. Então, antigamente, quando nós éramos crianças, nós que nascemos na década de 70, né? Tô dizendo sobre mim, 1 litro de Coca-Cola servia uma família inteira quando ia almoçar no domingo. Veja bem,
No domingo, a família comprava 1 litro de Coca-Cola e dividia entre si em copinhos americanos de 200 ml. E hoje em dia, como é o tamanho da garrafa de Coca-Cola? E quantas vezes na semana as famílias compram uma garrafa de Coca-Cola de 3 litros, 3 litros e meio, que é o tamanho família? Ou muitas pessoas, profissionais como eu da área da saúde, compram uma garrafa dessa para tomar num plantão, por exemplo, quando vão dar um plantão à noite, um plantão noturno, e tomam aquela garrafa a noite toda, de manhã, saem do plantão, já consumiram 3 litros de Coca-Cola, uma pessoa. Então, realmente, é uma coisa para nós refletirmos como nós estamos nos alimentando mal, escolhendo mal o que a gente bebe, o que a gente come e quanto isso pode ser prejudicial. Existe um documentário americano chamado Muito Além do Peso. Nesse documentário, um dos palestrantes, que é um nutricionista ou nutrólogo, não me lembro bem, ele começa a palestra dizendo que nós, adultos desta geração, estamos abençoando as nossas crianças com uma expectativa de vida no mínimo 10 anos menor que a nossa, devido ao péssimo ambiente alimentar que nós oferecemos para elas. Então, é uma coisa muito forte que eu escutei uma vez e não esqueci mais. Os adultos desta geração estão abençoando, entre aspas, as crianças com um péssimo ambiente alimentar, proporcionando a elas uma expectativa de vida 10 anos menor que a nossa. Então, é muito sério, tem a ver com saúde, tem a ver com longevidade. O quanto você quer estar bem, o quanto de saúde você pensa em ter quando você chegar aos 50, aos 60 anos. Então é muito sério isso. Corpo em Movimento é outro capítulo que vai falar sobre exercícios, a importância da atividade física, a importância de adotar pelo menos caminhadas diárias, caminhadas 3 vezes por semana, se você tem dificuldade de inserir a caminhada ou se você vai começar uma atividade física. E eu tô aqui fugindo dessa bolinha no meu olho, parece uma bolinha de fogo, engraçado pra caramba. E então é interessante é muito difícil quem tá parado de tudo, quem tá sedentário, iniciar uma atividade física. Você pode começar com 5 minutos. Quando ninguém estiver olhando, acorda um pouquinho mais cedo, 5 minutos, pula ali um polichinelo, faz ali umas flexões, umas abdominais, não é mesmo? Um alongamento. Começa a se movimentar. Quanto mais você se mexe, mais saúde você tem. Quanto mais você para, mais doença você tem. Então nós fomos feitos para estar em constante movimento. Nosso corpo é uma máquina. Quanto mais a gente faz, mais a gente é capaz de fazer. Então eu vejo isso por mim. Quando eu cheguei para cá, eu saí de São Paulo, eu fazia uma atividade física mais intensa, eu praticava corrida. Quando eu cheguei para cá, para Campinas, para Hortolândia, que eu trabalho em Campinas, moro em Hortolândia, eu parei, veio a pandemia, eu vim para cá no meio da pandemia, eu parei completamente de praticar atividade física. E eu ganhei 5 quilos, perdi 5 calça jeans. Gente, é horrível. E o pior de tudo, o mais difícil de tudo é voltar a praticar aquela atividade física naquela intensidade. Você não vai começar correndo 15 quilômetros. Você vai ter que recomeçar do começo. Então agora eu tô fazendo caminhadas, tô procurando cada vez mais, conforme as semanas passam, andar mais vezes, mais dias, e aos poucos eu estou retomando. Então não é uma coisa que você vai fazer da noite para o dia. Então não desiste na primeira tentativa, e também no primeiro dia não vai com tanta sede ao pote, porque no outro dia você vai ter dor, você vai querer desistir. Então evita de ter chance de desistir. Tem que persistir,
Pensa que isso é para sua saúde, que isso é para sua longevidade, que isso é para beneficiar a sua família, porque se você tiver mais saúde, você vai poder fazer mais por eles, você vai ter mais momentos de qualidade com seus filhos, por exemplo, com sua esposa, com o seu marido, não é? E vai ficar mais feliz quando abrir o guarda-roupa, que as roupas entrarem em você. Meus vestidos. Então é isso, galera. Conexões vitais, aí o livro ele começa a enveredar por uma parte mais emocional, que eu acho super importante. Nós estamos passando por uma fase mundial, onde a depressão é uma das doenças que mais assolam as pessoas. Tem estatísticas muito altas em relação à depressão e falam também essas estatísticas que as mulheres ficam deprimidas muito mais que os homens. Isso daí também é uma coisa para se pensar, para se refletir e reprogramar na nossa vida, né? O que no comportamento, nosso comportamento como mulher tá fazendo, tá nos deixando mais vulneráveis para a depressão, né? Então, trabalhar fora, trabalhar em casa, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar das contas, vai assumindo cada vez mais papéis e aí vai se negando, vai se escondendo e aí quando vê, tá doente, né? Então, é uma coisa pra gente pensar e começar a tomar novas decisões, fazer novos planejamentos para que a nossa família não seja tão focada no que a mulher faz, né? Então vamos delegar, vamos pedir ajuda, vamos conversar, né? E confiar em Deus também, né? Mente positiva, né? As pessoas costumam ter pensamentos muito negativos. Aconteceu comigo essa noite. Começamos o plantão ali com muita sujeira na sala de atendimento, e aí a colega começou a reclamar e daqui a pouco começou a chegar tanta coisa grave, tanto paciente grave, que eu falei, para de reclamar, para de falar que tá atraindo. Atrai. Então, mente positiva, vamos pensar positivo para atrair de certa forma, né? Coisas positivas, né? São umas coincidências assim que não são tão coincidências, né? Tem um capítulo Inimigo Global falando também sobre o uso de drogas, né? Eu achei super interessante. O caminho da liberdade, como as pessoas podem, né? Se recuperar de um vício, por exemplo. É possível. Com apoio, né? Aqui fala muito sobre o apoio que os pais precisam dar para os filhos desde pequenos. E eu vou parar aqui, eu tô com meu tempo estourado, num capítulo que fala Atitude de Vencedor. Esse capítulo eu quero falar o máximo possível sobre ele, porque eu achei assim super atual, super atual. Então aqui tá falando que durante algumas décadas os pesquisadores começaram a se concentrar numa questão: por que alguns jovens que vivem em ambientes de alto risco não se envolvem em comportamentos perigosos? Então eles concluíram que tudo gira em redor de uma palavrinha chamada resiliência. Então, é a capacidade de continuar a viver saudavelmente apesar das adversidades pessoais, das tensões da vida ou até mesmo de um ambiente destrutivo. Então, quantas histórias nós já escutamos na nossa vida de pessoas que tinham tudo para ser um bandido, para ser um traficante, para ser um drogado, para ser uma prostituta, não é? E não, aquelas pessoas lutaram, elas foram resilientes, elas venceram os desafios mesmo em ambientes que levavam para isso. Alguém olhando de longe diria, ixi, esse aí não vai ser ninguém, esse aí não vai virar nada. Sim, nesse ambiente, sem chance, não é mesmo? E o livro ele fala justamente o que é o diferencial, né? Então,
O conceito de resiliência é vital hoje, já que não podemos tornar o lar e os ambientes sociais em lugares ideais, né? Então aqui está falando sobre a exposição dos jovens a sexo explícito pela internet com apenas um clique, acesso ao álcool, maconha, cocaína, anfetaminas, super fácil, mesmo em ambientes que muitos poderiam considerar saudáveis e seguros, né? Portanto, é importante identificar esses fatores, o que vai fazer a diferença. Porque a gente não pode criar os filhos da gente numa bolha, quem dera. Eu lembro dos meus pais, quando nós éramos pequenos, meu pai tinha pavor que nós saíssemos para a rua. Ele não queria que a gente ficasse fora de casa. E a gente era danada, a gente esperava meu pai sair, ia para a rua brincar, né? E o que fez a diferença? Por que nós não nos tornamos bandidos, drogados e enfim? Aqui fala que as pessoas precisam de uma referência paterna, uma referência materna, ou mesmo uma avó, algum adulto que dê uma segurança, que escute, que seja uma referência forte para aquela criança, para o desenvolvimento da resiliência. E um estudo particular constatou que todos os jovens resilientes tinham pelo menos uma pessoa em sua vida que os aceitava incondicionalmente. Eu achei muito interessante isso aqui. Além disso, a espiritualidade tem um papel importante no desenvolvimento da resiliência. Tem a capacidade de usar a sua fé religiosa para manter uma visão positiva de uma vida significativa. Olha que interessante. E a família tem um papel importante, pois onde nós temos a oportunidade de exercer influência positiva. E aqui tem um bloco desse capítulo que é o mais que eu acho, resiliência e refeições em família. Ele vem falando da importância de se fazer as refeições à mesa, com os celulares longe, televisão desligada, um horário onde as famílias possam conversar, possam olhar para os seus entes queridos, ouvir. Aqui fala que crianças e adolescentes que compartilham jantares em família e passam tempo com os pais desenvolvem maior autoestima, têm menos depressão e menores taxas de suicídio ou pensamento suicida. Além disso, as refeições em família contribuem para hábitos alimentares mais saudáveis e boa nutrição. Mais um ponto positivo, né? E eles fornecem um momento ideal para cultivar valores espirituais e a crença em Deus. Então, comer em família é uma influência positiva por causa da conexão que se estabelece. A ligação da família é um dos fatores mais fortes para produzir resiliência. Eu achei tão legal isso e quero deixar aqui o meu apelo para você, que se na sua família a mesa na sua casa ela é usada para tudo, menos para as refeições, resgata isso. Resgata esse conceito de comer. Se seu bebê é pequeno, a comidinha dele é diferente, não importa. Estar sentado à mesa com a sua família vai ser um momento sagrado, vai ser um momento esperado do dia, um momento que as crianças sabem que o pai e a mãe não estão ocupados, estão ali 100% com eles. Então tem várias implicações psicológicas, espirituais, sentimentais, emocionais ligados ao estar sentado em mesa com a família. Então que Deus abençoe a sua família, a sua mesa. Se você não tem, compra uma mesa e usa, põe a sua família para estar juntas, para estar em comunhão uns com os outros, e você vai ver que isso vai fazer total diferença, não só nos hábitos de saúde, como também no relacionamento de vocês. E essa foi a minha dica de livro dessa semana. Curte aí, compartilha com seus amigos se você gostou. Se inscreve no nosso canal para cada vez mais pessoas terem acesso a esses conteúdos. Nós estamos buscando melhorar, estamos buscando estudar para trazer alguma contribuição que seja positiva para as pessoas, porque coisa ruim
A internet tá cheia. Influência ruim, a internet tá lotada. O que a gente precisa procurar é influência boa, que possa trazer resultados, que possa de repente despertar as pessoas para procurar alguma ajuda, alguma mudança. E que se eu puder ser um agente de mudança na vida, na família de vocês, na sua vida, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito grata, porque aí a minha vida vai ter mais sentido. Obrigada. Tchau.